Já estamos de volta com o seu Amazônia Agora e a gente segue o programa falando um pouco mais a respeito dessa proposta apresentada durante o 10º Fórum MAP que aconteceu nesta semana aqui em Rio Branco. E eu estou até, gente, com o livro que o Henderson presenteou aqui a nossa equipe. Vou pedir para o nosso repórter cinematográfico, Wendel Silva, mostrar aqui para vocês. É um livro bastante completo sobre essa proposta e apresenta um pouco desse estudo, mas a Beatriz Huertas vai falar um pouco mais para a gente, ela que é a antropóloga responsável por esse estudo. Beatriz, muito boa tarde. Me fala um pouco sobre esse estudo que você fez. Quanto tempo levou para concluir? Bueno, el estudio fue realizado a lo largo de 2 años. Para ello fue necesario desplazarse por el ámbito del corredor territorial que abarca 3 departamentos en Perú, Ucayali, Cusco y Madre de Dios, y también el estado de Acre, ¿no? Entonces hubo un trabajo muy intenso, trabajo de campo, revisión también de información ya escrita y muchas entrevistas a una serie de personas conocedoras del tema, comuneros, indígenas, autoridades, ¿no? Y así fue como se elaboró el estudio. E o que foi possível averiguar com esse estudo? O que vocês encontraram a partir do momento que vocês foram fazer esse trabalho de campo, irem até lá, essas regiões de fronteira? Encontramos que el corredor territorial está habitado por una diversidad de pueblos indígenas en aislamiento. Ellos pertenecen a 2 familias lingüísticas, la familia lingüística Arawak, donde se encuentran los Mascopiros, también los Matsigenka, ¿no? Una diversidad de grupos Matsigenka, y entre los panos se encuentran los llamados Zapanagua, tal como son conocidos acá, Xitonagua, Mastanagua, Yora, ¿no? Son pueblos que rechazan el contacto directo con personas que no pertenecen a sus propios grupos. También vimos que ellos pues aprovechan los recursos del bosque, dependen de los recursos del bosque para vivir, ¿no? Y se desplazan a lo largo de los ríos entre territorio peruano y brasileño indistintamente, aprovechando los recursos naturales. También encontramos que hay diversos pueblos en situación de contacto inicial, contactados hace unos años, pero que como los pueblos en aislamiento mantienen una diversidad de vulnerabilidades, como la vulnerabilidad inmunológica, puesto que son muy sensibles frente a las enfermedades externas. Una gripe los puede matar, puede acabar con ellos, ¿no? Entonces, son estas las razones por las que es necesario protegerlos, que los estados cumplan con sus obligaciones de protección. También encontramos amenazas externas, una diversidad de amenazas, ¿no? Como la tala que se realiza tanto de manera legal e ilegal en estos territorios, en los territorios que los pueblos en aislamiento y contacto inicial necesitan para vivir. Encontramos que existen 5 lotes petroleros, ¿no? También el narcotráfico se incrementó en el área. Hay proyectos de construcción de carreteras atravesando el corredor, atravesando los territorios que son los espacios vitales de estos pueblos. Entonces, una serie de amenazas que colocan a los pueblos en aislamiento y contacto inicial en una situación de extrema desprotección, ¿no? Por lo que es necesario que las autoridades gubernamentales de Perú y Brasil articulen mejor acciones, ¿no? Cumplan con implementar los mecanismos, los instrumentos de protección que ya están establecidos en las leyes, pero que no se implementam, não se cumprem. Maria Emília, o que a Beatriz está falando aqui para a gente é bastante preocupante, não é? Uma realidade completamente alheia aos olhos da sociedade em geral, uma situação que realmente requer uma atitude pontual dos governos dessa região de fronteira. Sim, e é importante também que a ação governamental, né, seja realizada em conjunto, né, com a sociedade civil e com os povos indígenas, porque
Na verdade, esse corredor ele é habitado não só por populações isoladas, mas por uma diversidade de povos indígenas, né, que já tem contato, né, como se diz, com as sociedades nacionais e que também sofrem as mesmas ameaças, né, que os seus territórios e os seus modos de vida também estão ameaçados, né? Então, é importante, né, que haja uma articulação, né, e um trabalho em conjunto entre governos, estados, sociedade civil e povos indígenas que compartilham os territórios para proteção desses povos, né? A Comissão Pro-Índio do Acre, ela trabalha, né, atua justamente em terras indígenas que estão localizadas na fronteira com o Peru, né, e com a gestão territorial e ambiental dos povos indígenas isolados, dos povos indígenas que compartilham os territórios com esses povos. Então, não tem como se pensar a gestão dessas terras indígenas, né, sem pensar como é a relação com esses povos isolados, dos índios que já têm contato com a sociedade, que são os índios do Acre, os Runicum, os Kaxinawá, os Manchineri, são povos que compartilham território com os povos isolados. Então, não tem como pensar na proteção dos grupos isolados sem envolver, né, os povos indígenas, Runicum, Kaxinawá, Manchineri, porque são eles que estão compartilhando o território com esses grupos. E você falou, Maria Emília, sobre o trabalho conjunto, não é? Pensando por esse lado, a Comissão Pro-Índio também tem um papel importante nessa proposta, porque vocês estão apoiando, não é? A gente apoia a proposta das organizações indígenas do Peru, porque, na verdade, já existe, né, antes mesmo da proposta, já existia um trabalho de parceria, de diálogo, de troca de informações, justamente porque não tem como pensar os territórios de forma isolada, não tem como pensar o desenvolvimento, não tem como pensar os problemas dos povos indígenas do Brasil sem conversar e sem dialogar e sem trocar informação com as populações indígenas do Peru. Então, esse intercâmbio, essa troca de informação, esse diálogo já existe, né? Já é um trabalho que a Comissão Pro-Índio realiza em parceria com as organizações indígenas do Acre há 10 anos, entendeu? E nessa articulação, essa proposta veio somar esses esforços, né, das populações indígenas da fronteira encontrarem as soluções das ameaças que a Beatriz está falando, né, e da proteção dos povos indígenas isolados, porque os próprios indígenas do Acre, eles também estão preocupados com a proteção dos seus parentes isolados, né? Isso é um trabalho que vem sendo realizado pouco a pouco. Maria Emília, nosso tempo está estourado, mas para a gente finalizar aqui, esclarecer para o pessoal de casa, eu queria que você explicasse melhor o que falta para essa proposta ser colocada em prática. Esse diálogo já começou, não é? A população pode aguardar ainda um encaminhamento mais definitivo sobre isso? Na verdade, o que se quer é o reconhecimento dessa área como uma área habitada originalmente por esses povos e que as políticas de proteção sejam efetivas, né? É basicamente isso. É um processo, né? É difícil você falar que ter um marco, né? É um processo de articulação, mas que a gente está trabalhando
para que realmente esses territórios e os modos de vida desses povos sejam preservados. Ok, muito obrigada pela participação. Muito obrigada, Beatriz. Nós vamos agora também. Nós vamos para um breve intervalo, mas daqui a pouquinho a gente volta com muito mais Amazônia agora para você. Não saia daí.